PNL para vendedores. Carrie Johnson. Parte 1. A mente do cliente e o poder da linguagem. Introdução. A programação neurolinguística, PNL, nasceu da pergunta: o que faz algumas pessoas serem tão boas em comunicação, terapia ou vendas, enquanto outras fracassam, mesmo com o mesmo conhecimento técnico? Carrie L. Johnson pegou essa ideia e a trouxe para o universo comercial. Seu livro mostra como usar modelos mentais, linguagem, comportamento e emoção para aumentar a performance de vendas. Ele oferece técnicas práticas para entender melhor o cliente, criar empatia imediata e influenciar com ética. Capítulo 1. A estrutura da experiência humana. A mente humana organiza a experiência em 3 grandes sistemas. 1. Visual, o que vemos. 2. Auditivo, o que ouvimos. 3. Sinestésico, o que sentimos. Tato, emoção, sensação. Cada cliente prioriza um desses sistemas. Isso afeta como ele processa informações, toma decisões, reage à sua abordagem. Como identificar? Pessoas visuais falam rápido, usam palavras como vejo, enxergo, perspectiva. Auditivas falam em ritmo médio, usam ouço, parece. Disso eu gosto de falar. Sinestésicas são mais lentas, focam em sinto, tocar, pegar, seguro. Exercício. Na próxima venda, tente identificar o canal predominante de comunicação do cliente. Depois, alinhe seu vocabulário com ele. Capítulo 2. Rapport. Conectando-se com qualquer pessoa. O rapport é a capacidade de criar sintonia com outra pessoa. Sem rapport, não há confiança. Sem confiança, não há venda. 3 formas de criar rapport com PNL. 1. Espelhamento, físico e verbal. Copie discretamente a postura, gestos e ritmo de fala do cliente. 2. Sincronização de canal representacional. Fale com ele usando o mesmo sistema que ele está usando. Se o cliente for visual, use linguagem visual. 3. Empatia com foco no valor. Escute para entender o que de fato importa para o cliente. O que ele está buscando além do produto? Confiança, status, segurança. Exemplo. Cliente. Quero uma armação que combine com tudo. Resposta errada. Essa aqui está em promoção. Resposta com rapport. Claro, você está buscando praticidade e estilo ao mesmo tempo, certo? Isso mostra que você captou o que realmente está por trás do desejo dele. Capítulo 3. Linguagem de influência. A linguagem é mais do que palavras. É um sistema que molda decisões. Elementos da linguagem de influência. Pressuposições. Frases que pressupõem algo como já verdadeiro. Quando você estiver usando esse modelo na próxima semana, pressupõe que ele já vai comprar. Comandos embutidos. Frases inseridas naturalmente que funcionam como sugestão. Você pode começar a imaginar como vai se sentir com esse novo óculos. Ligadores de causa e efeito. Porque você se preocupa com a saúde dos olhos, essa lente faz todo sentido. Associa a decisão à lógica do cliente. Dica prática. Evite dizer se você comprar e troque por quando você decidir qual modelo prefere. Capítulo 4. Objeções. Oportunidades disfarçadas. A objeção não é uma barreira. É um sinal de interesse mal resolvido. Passos da PNL para lidar com objeções. 1. Ouça sem interromper. Resista à tentação de justificar imediatamente. 2. Valide o sentimento. Entendo, muitas pessoas pensam assim também. 3. Reenquadre. Troque o foco da objeção. O preço é alto. Sim, e isso mostra o quanto a marca valoriza a qualidade. Isso é importante para você. 4. Transforme objeções em perguntas. Se eu conseguir algo que atenda seu orçamento sem perder qualidade, isso resolveria sua dúvida? PNL para vendedores. Resumo. Parte 2. Continuação do livro. Capítulo 5. Criando rapport poderoso. O rapport é a base da conexão com o cliente. Carrie Johnson ensina como utilizar linguagem corporal, tom de voz e escolha de palavras para espelhar, mirror, o cliente de forma sutil. O objetivo é fazer com que o cliente se sinta compreendido e à vontade. Técnicas principais: espelhamento,
reproduzir discretamente a postura, gestos e respiração do cliente. Ritmo e tom de voz. Ajustar seu ritmo ao da pessoa, seja mais rápido ou mais lento. Palavra-chave. Identificar os verbos e substantivos preferidos da pessoa e usá-los de volta. Isso cria um campo de confiança, tornando o cliente mais receptivo à proposta comercial. Capítulo 6. Linguagem sensorial, visual, auditivo e sinestésico. A PNL divide os canais de comunicação em 3 principais: visual, auditivo e sinestésico. Cada cliente tem um sistema predominante. Como identificar? Visuais usam expressões como "veja o que você quer dizer", "olhe isso". Auditivos dizem "isso soa bem", "estou ouvindo você". Sinestésicos usam "sinto que é certo", "tenho uma sensação boa com isso". O vendedor eficaz adapta sua linguagem ao sistema predominante do cliente, criando sintonia e aumentando as chances de persuasão. Capítulo 7. Técnicas de ancoragem. A ancoragem é uma técnica de PNL que permite associar emoções a estímulos específicos. Exemplo prático em vendas: fazer o cliente se lembrar de uma compra bem-sucedida anterior e ancorar essa sensação com um gesto, palavra ou tom de voz. Mais tarde, ao repetir esse estímulo, o cliente volta emocionalmente àquele estado positivo. Resultado: maior disposição para fechar a venda com confiança. Capítulo 8. Contornando objeções com elegância. As objeções são oportunidades de entender melhor o cliente. Estratégias da PNL para lidar com objeções. 1. Reformulação. Transformar a objeção em uma pergunta construtiva. Eis: é muito caro. O senhor gostaria de entender melhor o valor agregado desse produto? 2. Validação do sentimento. Mostrar que você respeita a objeção. Eu entendo que esse investimento exige reflexão. Posso te mostrar por que outros clientes se surpreenderam positivamente com o custo-benefício? 3. Redirecionamento. Trazer o foco para o benefício maior. Capítulo 9. Técnicas de fechamento, baseadas em PNL. Ao alinhar rapport, linguagem sensorial e valores do cliente, o fechamento ocorre com mais naturalidade. Fechamentos eficazes ensinados no livro. Alternativa positiva. Você prefere receber ainda hoje ou amanhã? Confirmação progressiva. Faça o cliente dizer sim a pequenas perguntas até o sim final. Reforço do futuro desejado. Como você se sentirá quando começar a usar esse produto todos os dias e sentir a diferença? Capítulo 10. Autoimagem do vendedor de excelência. Um vendedor com autoimagem forte comunica mais confiança. Carrie Johnson insiste na importância de trabalhar crenças internas. Ferramentas de PNL para fortalecimento pessoal. Afirmações diárias. Eu sou um solucionador de problemas. Meu cliente confia em mim. Visualizações guiadas. Mentalizar negociações bem-sucedidas antes de entrar em contato com um cliente. Quebra de crenças limitantes. Substituir. Ninguém vai pagar por isso, por as pessoas certas valorizam essa solução. Capítulo 11. Linguagem hipnótica para a persuasão. A linguagem hipnótica, baseada nos padrões de Milton Erickson, é usada para influenciar sem gerar resistência. Exemplos de padrões. Enquanto você avalia, suaviza a tomada de decisão. Muitas pessoas como você cria identificação. Imagine como seria: ativa o sistema visual do cliente e cria desejo. Capítulo 12. Ética e influência. O autor finaliza reforçando que a PNL não deve ser usada para manipulação. Ela é uma ferramenta de influência ética, focada em criar valor real para ambas as partes. Princípio final. Venda é ajudar alguém a tomar uma decisão que já deseja, mas ainda não sabe como tomar. 7. O poder das histórias e metáforas na venda. Um dos recursos mais poderosos da PNL é o uso de histórias e metáforas. Carrie Johnson destaca que a mente inconsciente compreende melhor por imagens e símbolos. Por isso, histórias envolventes conseguem romper resistências e influenciar decisões sem parecerem invasivas. Bons vendedores usam isso como uma ponte entre lógica e emoção. Por exemplo, ao invés de listar as características técnicas de um produto,
Conte uma história de um cliente que usou esse produto e teve um resultado incrível. Isso faz com que o comprador se veja no lugar do personagem, ativando áreas do cérebro ligadas à empatia e imaginação. Exercício prático. Crie uma história real ou plausível de um cliente satisfeito. Pratique contá-la de forma natural, destacando emoções e resultados positivos. 8. Como usar a PNL para lidar com objeções? Objeções fazem parte de toda a venda. A PNL oferece ferramentas para entender o que está por trás da resistência e reverter a situação com empatia e estratégia. Técnica do reenquadramento. Transforme a objeção em uma oportunidade. Se o cliente diz está caro, você pode responder: eu entendo, e muitas pessoas me dizem isso no início. Mas quando percebem o valor e os benefícios de longo prazo, acabam investindo com segurança. A ideia é mudar a perspectiva sem invalidar o sentimento do cliente. Técnica da acordância parcial. Sim, entendo que é um investimento alto, e exatamente por isso, nós oferecemos garantias e acompanhamento completo, para que você tenha segurança total na sua decisão. 9. Ancoragem em vendas. A ancoragem é uma das técnicas mais poderosas da programação neurolinguística, PNL, e consiste em associar um estado emocional específico a um estímulo externo: som, toque, imagem, palavra. Uma vez criada, essa âncora pode ser disparada para evocar rapidamente aquele estado emocional no cliente, como entusiasmo, confiança ou sensação de urgência. Como isso funciona em vendas? Imagine que você consegue fazer o cliente se sentir entusiasmado, empoderado ou motivado enquanto segura um determinado produto ou ouve uma determinada frase. Se você repetir esse estímulo, o toque no produto ou a frase, mesmo em outro momento da conversa, ele tende a reviver aquela emoção positiva. E essa emoção pode ser decisiva para a compra. Passos para usar a ancoragem. 1. Identifique o estado emocional desejado. Segurança, entusiasmo, urgência, exclusividade. 2. Faça perguntas ou conte histórias que provoquem esse estado no cliente. Exemplo: você lembra da última vez que comprou algo que realmente valeu a pena? Ou tem alguma conquista recente que deixou você se sentindo realizado? 3. No momento de pico emocional, aplique a âncora. Pode ser um toque no braço, uma palavra específica, um gesto com as mãos ou até o entregar do produto nas mãos do cliente. 4. Reforce a âncora ao longo da conversa. Repita o gesto, a palavra ou o toque sempre que quiser trazer de volta o estado emocional. Exemplo prático em ótica. Você está mostrando uma armação de luxo a uma cliente chamada Margot. Você conduz a conversa para que ela imagine estar em um jantar formal com o marido e receber elogios sinceros sobre sua elegância. Quando ela sorrir e demonstrar envolvimento emocional, você entrega a armação nas mãos dela e diz com um tom calmo: esse é exatamente o tipo de presença que esse modelo desperta. Elegância que fala por si só. Depois, ao longo da conversa, você pode repetir sutilmente o gesto, entregar outro modelo de forma semelhante, ou repetir a palavra presença ou elegância para reacender a emoção. Dicas finais sobre ancoragem. Seja sutil, a âncora não deve parecer artificial. Você também pode ancorar o ambiente, o espelho, a iluminação, uma música ambiente. Use âncoras positivas, mas nunca manipule ou pressione o cliente. A ideia é favorecer um ambiente emocional propício à decisão. Capítulo 6. Objeções. Reprogramando crenças limitantes. Um dos pontos fortes da PNL é sua capacidade de lidar com crenças. Carrie Johnson mostra que toda objeção está ligada a uma crença, muitas vezes inconsciente, que o cliente carrega e que o vendedor também pode carregar. Por isso, antes de vender, o profissional precisa identificar e reprogramar crenças que atrapalham seu desempenho, como: eu não sou bom o bastante. Esse produto é caro demais. O cliente sempre desconfia de mim. Técnicas como a mudança de submodalidades, alterando como uma crença é representada na mente, cor, som, brilho, tamanho, etc., são ensinadas para substituir crenças negativas por crenças fortalecedoras.
Além disso, quando o cliente apresenta uma objeção, o vendedor pode usar modelagem de linguagem, como o padrão Milton, para suavizar o impacto emocional e redirecionar o foco. Entendo que o preço pareça elevado e é justamente por isso que a qualidade dele se destaca. Capítulo 7. Fechamento com alta performance. O fechamento, na visão da PNL, começa no primeiro contato. Mas quando chega a hora da decisão, o livro apresenta técnicas de fechamento baseadas em como o cérebro processa informações. Fechamento condicional. Se eu conseguir isso para você, podemos fechar agora? Fechamento por alternativa. Você prefere parcelar em 3x ou em 6x? Fechamento por escassez. Essa condição é válida apenas hoje. Tudo bem para você? Outro ponto importante é o uso do rapport até o fim da venda. Muitos vendedores se tornam agressivos no fechamento e quebram o vínculo criado. Johnson ensina que o segredo é manter a harmonia emocional com o cliente, respeitando seu tempo de decisão. Capítulo 8. Pós-venda e fidelização. Mesmo sendo um livro focado em fechamento, Carrie Johnson dedica um capítulo à importância da fidelização e da linguagem pós-venda. Clientes compram de quem confiam e confiam em quem se comunica com consistência e empatia. Usar técnicas de ancoragem positiva, associando emoções agradáveis ao seu atendimento. Criar pequenas rotinas de encantamento e manter contato frequente com o cliente fazem com que o ciclo de vendas continue. Ele lembra: todo grande vendedor é, antes de tudo, um criador de relacionamentos. Parte 4. Técnicas avançadas de influência e fechamento. 1. Tornando-se um mestre da linguagem. A programação neurolinguística ensina que a linguagem molda a experiência. Bons vendedores devem aprender a usar a linguagem para guiar o pensamento do cliente, despertando emoções e incentivando decisões. Palavras de poder. Use termos que ativem estados positivos. Exemplo: garantia, tranquilidade, valor, exclusivo. Evite negativas. O cérebro tende a ignorar o não e focar no restante. Prefira dizer: mantenha o foco a não se distraia. Afirmações hipnóticas. Estruturas como: quando você perceber como isso se adapta perfeitamente a você, conduzem suavemente à aceitação. 2. Uso da ancoragem emocional. A ancoragem consiste em ligar um estímulo externo, visual, auditivo ou tátil, a um estado emocional. Quando usada corretamente, essa técnica pode evocar sensações de confiança, urgência ou satisfação. Exemplo prático. Durante um momento de entusiasmo do cliente, toque levemente no braço. Mais tarde, repita o gesto e veja o entusiasmo voltar. Use âncoras positivas próximas ao momento do fechamento para aumentar a probabilidade de concordância. 3. Reenquadramento, reframing. Quando o cliente dá uma objeção, você pode reencenar o significado daquilo. Exemplo: esse produto está caro. O senhor prefere pagar menos agora ou investir em algo que realmente traga resultado por anos? Reenquadrar é mudar a perspectiva e não combater diretamente o argumento. 4. Como lidar com objeções com PNL. Segundo Carrie Johnson, vendedores eficazes antecipam objeções e as acolhem com empatia. Passos para trabalhar objeções. 1. Reconheça e valide. Entendo perfeitamente sua preocupação. 2. Reformule com uma pergunta. Se o valor fosse mais acessível, isso resolveria? 3. Conduza a solução. Temos uma forma especial de parcelamento que pode resolver isso. Com PNL, objeções não são barreiras, mas sinais de interesse mal resolvidos. 5. Fechamentos indiretos. A PNL ensina que você pode fechar sem parecer insistente. Exemplo: alternativa fechada. O senhor prefere começar com a versão completa ou com o pacote básico? Presunção positiva. Quando o senhor começar a usar, vai perceber como tudo muda rapidamente. Hipnose conversacional leve. Ao invés de dizer compre agora, diga: muitos clientes decidem começar justamente nesse momento, porque sentem que é a melhor escolha. 6. Linguagem corporal no fechamento.
Sorria genuinamente e mantenha um tom calmo e firme. Incline-se levemente para frente no momento do fechamento. Olhe nos olhos com gentileza e segurança. Esses sinais reforçam confiança, entusiasmo e congruência. Pontos decisivos para a conversão. Conclusão geral do livro PNL para Vendedores é um guia prático e direto. Ele não apenas apresenta as técnicas, mas mostra como aplicar a PNL no dia a dia do vendedor. Da prospecção ao pós-venda, da escuta ativa ao fechamento mais sutil e eficaz. Os vendedores que dominam esses princípios são capazes de construir empatia rapidamente, influenciar sem manipular, fechar vendas com naturalidade e elegância, se comunicar de forma mais ética, eficiente e emocionalmente inteligente. Conclusão: PNL como estilo de vida em vendas. O livro fecha com uma visão holística. PNL não é uma técnica que você usa de vez em quando, mas uma maneira de pensar, comunicar, ouvir, modelar os melhores e se tornar um comunicador fora do comum. Você aprende a observar padrões de linguagem, gestos, microexpressões, emoções e a ajustar seu comportamento de forma intencional. A consequência disso não é só vender mais, mas construir uma carreira sólida baseada em confiança, influência e resultados consistentes.